Agora sim. Bom, pessoal, primeiro, obrigado a todos, né, estarem aqui para a gente ouvir aí, falar sobre inovação de uma maneira geral. E muito do que eu vou falar aqui nessa apresentação é baseado no que eu vivo no dia a dia. Então, acho que isso é um ponto importante, porque como que isso é feito não só nas empresas que eu estou investindo ou participando, ou até nos conselhos que eu participo, discutindo sobre inovação e como que a gente vai fazer com que as empresas prosperem em cima de tudo isso. Então, eu gosto sempre de começar essa apresentação com Awake. O que é esse Awake? A gente precisa prestar atenção naquelas tecnologias que estão ao nosso redor e como que elas vão impactar a nossa vida. Porque às vezes a gente olha uma determinada tecnologia ou acontece alguma coisa em específico, mas fala, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não vai chegar no meu negócio. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar um videozinho para vocês, que na verdade isso aqui não sou eu, tá? Até porque eu não aprendi a falar chinês. Pode colocar o áudio. 开展工作的历史。由于与之升级相比具有上述优点，并且在未来20年非洲航空旅行需求与即将翻一番的情况下，MTC 有信心。 Alguém consegue saber que já não é uma pessoa? Você viu que já está muito próximo, né, do que é isso. Então, o que que a gente precisa entender? Ah, mas eu não sei fazer essa tecnologia, mas tem que saber como ela funciona. Porque a gente entendendo como a tecnologia funciona, a gente consegue entender, peraí, primeiro, você conseguir identificar, às vezes, o que é real, o que não é real, o uso do bom senso em cima de tudo isso. 2, como que eu uso esse tipo de tecnologia ao meu favor? E 3, como que eu me defendo desse tipo de tecnologia? Então, olha que interessante. O algoritmo que constrói isso, de certa forma, é um algoritmo simples, tá? Eu tenho uma base de dados, tá? Essa é uma base de dados, por exemplo, de atores de Hollywood. E essa base de dados de atores de Hollywood, eu tenho um algoritmo que eu quero gerar atores de Hollywood, e eu tenho um outro algoritmo que vai dizer o seguinte: ah, esse ator que você gerou não é um ator de Hollywood, descarta e gera de novo. Ele vai fazer isso milhões e milhões de vezes. O que vai acontecer quando eu faço isso? Acontece basicamente o seguinte: eu estou criando o meu próprio ator de Hollywood. Então, quer dizer, eu posso, se eu pego essa base de atores, crio o meu ator de Hollywood, coloco ele para falar para vocês, que nem eu coloquei para falar em chinês, eu tenho aqui o meu ator que vai fazer minha propaganda, meu filme ou alguma coisa do gênero. Aí eu faço uma pergunta para vocês: se essa base de dados que eu pegasse não fosse de atores de Hollywood, fosse, por exemplo, dos principais heróis e mocinhos das novelas da Globo, desde que teve a primeira novela da Globo, e vou treinar uma pessoa assim, e essa pessoa vai conversar com você, né? Vai se interagir num suporte ou vai vender algum produto. Sabe o que é interessante? Você vai confiar nela. E você não sabe por que se confia naquela pessoa. Porque você vai ver o quê? Na tua cabeça, aquela pessoa fez o bem em algum momento, né? Porque eu treinei desse formato, né? E o contrário também é verdadeiro. Então, por que eu digo isso? Pô, muito interessante, eu vou fazer um suporte, eu vou criar um produto, legal. Mas se eu estiver cometendo uma fraude, você também vai cair, né? Então a gente tem que saber, por isso que é importante saber como as coisas funcionam. Quando a gente quer criar uma imagem, né? Como que funciona o sistema para criar uma imagem? Eu venho aqui, está aqui um cachorro. Eu vou decupando esse cachorro até ele virar todos os pixels e reconstruo. Eu pego 1 milhão de cachorros e faço isso, aprendi o que é um cachorro. Eu pego 1 milhão de gatos, aprendi o que é um gato. 1 milhão de cavalos, aprendi o que é um cavalo. Aí eu vou no meu sisteminha e falo, eu quero um cachorro em cima de um cavalo. Ele constrói um cachorro em cima de um cavalo. Entendeu? Então, essas ferramentas que a gente usa, tipo Midjourney, etc., funcionam desse jeito, tá? Você vai ter que fazer o treinamento, por isso que o treinamento é caro, porque eu tenho que pegar lá 1 milhão de imagens de cada tipo de coisa para eu começar a misturar e fazer essa brincadeira toda. E aí começa a acontecer, por exemplo, isso aqui foi uma pessoa, um artista, que foi no Midjourney e começou a fazer os prompts, né, da Nike com a Jacquemus, e que começou a juntar os dois conceitos e criar artigos como se fosse da Nike com a Jacquemus. A Nike gostou tanto disso que, além de ter contratado ele, virou e falou o seguinte: olha, começa de fazer esse tipo de coisa e aqueles que têm mais likes, etc., a gente vai produzir.
Olha que interessante, porque isso aqui foi feito por inteligência artificial, mas foi um prompt feito por um artista que sabe montar isso, e isso está virando o quê? Vai virar base de produto, né? Baseado não só no prompt que ele fez, mas na interação das pessoas referente ao que ele entrega. E aí, como a tecnologia entra, ela começa a mudar a sociedade da forma com que a gente entende ela. E aí, quando a gente começa a mudar a sociedade, começa a mudar leis, começa a mudar costumes e uma série de coisas. Então, o exemplo aqui é o seguinte: essa foto aqui, essa pintura, ganhou o campeonato de arte lá nos Estados Unidos. Só que os artistas estavam pintando. Esse profissional, ele fez o quê? Ele fez um prompt, né, dentro do Midjourney e gerou essa imagem. E ele ganhou. Você deve imaginar que descrever uma imagem dessa não deve ser fácil, tá? Para o computador fazer isso. Aí, o que aconteceu? Aí entraram, né, com recurso para derrubar ele, falando que ele não pode participar do campeonato de arte, porque isso não foi pintado, isso foi feito via prompt. E aí? E aí está começando uma discussão que é o seguinte: então o que é arte? Arte é a minha habilidade de desenhar ou é a minha capacidade de expressar sentimentos? Se arte for a minha habilidade de desenhar, talvez eu tenha 1, 2, 3 artistas aqui. Mas se arte for a minha capacidade de expressar sentimentos, todo mundo aqui foi artista em algum momento. O que é melhor para a sociedade? O que eu tenho que colher? Né? Olha que interessante. O que é arte? Entramos num dilema que não existia antes, né, da inteligência artificial. Outro ponto importante é que quando a gente traz novas tecnologias, a gente muda por completo a forma do aprendizado. A gente começa a aprender de uma forma muito mais rápida com o uso da tecnologia. E isso muda tudo, porque você vai ter que reaprender as coisas que você tinha no passado também e vai poder aprender coisas novas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Aqui, esse menino está usando o óculos Quest, realidade aumentada, tem um piano na frente dele, o óculos mapeia o piano. Faço a pergunta para vocês: quem aqui na plateia toca piano, levanta a mão. Uma pessoa. Se eu quiser tocar Beethoven, quanto tempo eu tenho que estudar? Do zero, não sei nada. 5 anos, tá? Então, ele vai tocar Beethoven no primeiro dia. Vamos ver. All right, so supposedly the Quest 3 can teach me how to play piano. Let's see if it's true. Oh shoot, they're coming quick. Agora eu faço a pergunta para vocês. Se você fosse dono de uma escola de piano, o que vai acontecer? Olha que interessante, né? Você falou reinventar. Sabe o que acontece? A maioria das pessoas aqui pensou: ferrou, vou ter que fechar a minha escola. E é verdade. Se você manter a sua escola exatamente do jeito que ela é, você tem que fechar ela. Mas tem um outro ponto, que é o que você disse aqui. Quem gostaria de saber tocar piano muito rápido? Olha o tamanho do mercado. Então, se você cria uma escola baseado com as novas tecnologias, com uma nova metodologia de desenvolvimento, o que vai acontecer? Olha o tamanho do mercado que você tem à sua disposição. Então, isso é muito importante, porque nós, naturalmente, 90% das pessoas, quando se depara com um problema desse, fala: ferrou, não dá. Por quê? Porque 90% dos pensamentos que você teve ontem foram iguais hoje. Vocês sabiam disso? A gente pensa a mesma coisa todo dia. A mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Mas por que a gente pensa a mesma coisa todo dia? Porque se entrar um leão aqui, rugindo que nem um louco, o que vocês vão fazer? Eu vou correr. Vai ter alguém que vai falar: não, peraí, deixa eu ver se é um leão mesmo, se não é alguém me enganando. Alguém vai fazer isso? Não. Então, o nosso instinto natural para o nosso cérebro, ele toma decisões automáticas. Essas decisões automáticas estão nisso. Por isso, quando a gente se depara
né, com um problema, e até foi legal de ver que na hora você virou e falou, não, eu vou fazer uma escola de um jeito diferente, significa o quê? Que está começando a pensar de uma forma diferente, porque senão o nosso natural é falar, putz, olha, nem dá para fazer isso, eu vou ter que pensar um negócio novo, eu não quero. Então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa. E por quê? Porque a convergência tecnológica ela está sendo brutal. Brutal em que sentido? Nesse gráfico aqui, isso aqui, motor a vapor, tá? Ele gerou 3 pontos do PIB global, né, em geração de valor, quando saiu o motor a vapor. Veio a ferrovia, mais 3 pontos. Aí veio aqui, opa, começamos a combinar tecnologias, motor a combustão, eletricidade e telefone. Estamos falando de 8 pontos do PIB global de geração de valor. Olha o que está acontecendo hoje. A gente está falando em quase 18 pontos do PIB global de geração de valor. Sabe o que isso significa? Que nunca na história da humanidade a gente teve uma oportunidade tão grande. Então, quando você chega em casa e fala, caramba, nossa, está difícil, temos problemas, prejuízo. Não, não, não. A gente está na maior possibilidade possível, imaginário, da humanidade. Só que é o seguinte, não sei se vocês repararam, antes de vir o motor a vapor, o que é isso aqui? Crise. Uma crise gerou a inovação. Olha que interessante. Crise gerou inovação. Olha aqui, ó. Crise gerou inovação. Crise gerou inovação. Crise está gerando a inovação. Então, nesse gráfico é legal a gente pensar o seguinte. Lembra a escola de piano? Se eu não mudar, crise. Se eu mudar e trouxer tecnologias novas, né, geração de valor. Então isso que é importante em tudo isso. Só que esse gráfico ele é tão grande porque ele está o quê? Combinando muitas tecnologias. Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, quando eu olho um cenário desse, olha quantas tecnologias estão saindo. Está saindo tecnologias de todos os lados. Pego aqui Money 2.0, que é um pouquinho do que vocês ouviram na palestra anterior. Né, da tokenização que está vindo. Isso vai acontecer daqui 10 anos. Só que, de repente, essas tecnologias fazem o quê? Elas se combinam. Quando elas se combinam, aquilo que ia acontecer daqui 10 anos acontece daqui a 2. Só que ele acontece com outro tipo de tecnologia. Ele acontece com uma tecnologia que é muito mais poderosa. Então, por exemplo, você faz ciência da computação. Impacta o mundo. Você faz biologia, impacta o mundo. E você faz ciência da computação com biologia. Aí você inventou um negócio que chama engenharia genética. O que você acha que vai evoluir mais o mundo, impactar mais o mundo? A engenharia genética ou a biologia assim, em forma separada ou ciência da computação de forma separada? Engenharia genética. Só que você está fazendo computação quântica. Só que vai ficar estável só daqui a 5 anos. Só que vocês são amigos. E daqui a 5 anos vocês lançam uma startup que aí faz o quê? Genética quântica. O que eu faço com genética quântica? Alguém tem alguma ideia? Porque eu também não tenho. Não está em livro nenhum o que a gente pode fazer. Talvez na ficção científica, mas daqui a 5 anos provavelmente a gente vai ter. Provavelmente a gente cria vida. Então, quando a gente começa a olhar para frente o que está acontecendo, a velocidade de tudo isso é muito grande e ela traz um impacto. Então, por exemplo, vocês entenderam o impacto, quem estava aqui na palestra anterior, da tokenização, do que isso pode acontecer. Aí se eu começo a combinar, e o que seria então um AI Money? Imagina toda essa parte de tokenização conectada a smart contracts, feito por agentes de inteligência artificial. Putz, já tem um mundo novo completamente diferente de tudo isso. Porque toda vez que você traz uma tecnologia nova, você traz problemas e soluções. O Zuckerberg, quando fez o Facebook, ele falou, eu quero unir pessoas. Não estava no business plan criar fake news e desunir pessoas. Isso foi uma consequência do que veio. Então toda tecnologia traz consequências que a gente vai entender no meio do caminho. Né? É muito difícil prever tudo isso. Então, por exemplo, quando eu pego o ChatGPT, olha que simples. Eu peguei redes neurais que existiam já desde 1960, processamento de GPU que é novo. Isso aqui tem 4 anos, que ficou forte, que possibilitou eu processar uma rede neural. Modelo de linguagem, LLM, tem 4 anos,
o Google fez, empacotou esse negócio, dados sintéticos. Quando eu junto tudo isso, eu tenho a tal da AI generativa. E a AI generativa é um mercado de 1,3 trilhões até 2032. Então, se você não trabalha com AI generativa, você está fora de um mercado de 1,3 trilhões. Se você trabalha e cria produtos com AI generativa, você está somando nesse mercado de 1,3 trilhões. E olha que interessante, com isso eu consigo derivar algumas coisas que também não estão, né, no nosso imaginário, nem na nossa legislação. Eu consigo, por causa da AI generativa, viabilizar um robô. Como assim, Guga, você vai viabilizar um robô? A gente vai ver aqui os robôs baseados em LLM. Então, porque quando eu tenho AI generativa LLM e Edge Computing, que é o processamento na ponta, eu posso fazer um robô. Sabe por quê? O maior problema de fazer um robô é fazer um robô que entra aqui nessa sala e ele arrume a sala toda, ele limpe a sala. Imagina programar um robô para isso. Imagina eu imaginar todas as variantes que eu preciso colocar numa programação para esse robô fazer isso. Imagina eu dar manutenção para isso. Imagina eu trocar de sala e vai dar tudo errado, eu tenho que reprogramar de novo. O que aconteceu agora? Por causa da AI generativa, o robô aprende assistindo vídeo. Então, quando eu coloco um vídeo, o robô aprende. Então, a NVIDIA treinou em 32 horas o equivalente a 42 anos de vídeo, um robô. Então, esse robô ficou ultra, super inteligente, porque ele foi treinado por 42 anos, em 36 horas. Então, agora ficou viável. Aquilo que não era viável, ficou viável. Tá, o que eu preciso agora para fazer com que isso realmente aconteça? Começa a aparecer as startups. As startups de humanoides, mercado de 38 bilhões até 2035. Putz, a coisa está começando a acontecer. Só que falta um ponto para que eu fale que realmente a gente vai ter robô aqui, que é o ponto econômico. Aí eu olho isso aqui. Isso aqui é a mão de obra de manufatura nos Estados Unidos. Olha o que está acontecendo com a mão de obra. Acabou. E a necessidade está sendo maior. Então, você está substituindo essa mão de obra pela construção de robôs. Investimento na construção de robôs. Então, eu trouxe o lado econômico, que não tinha. Então, agora eu tenho o lado tecnológico e tenho o lado econômico. Com isso, a gente vai começar realmente a ter robôs. Ah, você vai achar que isso é caro? Não, está aqui, ó. Um humanoide vai custar entre $100 mil e $2 mil. Depende, se quer que o robô limpe a sua casa ou se quer que o robô faça a sua comida, né, leve seu cachorro para passear e tudo mais. Aí você vai escolher o nível que você quer. Então, todo mundo aqui vai ter um robô. Isso eu posso afirmar, né? Quanto tempo? Vamos ter que entender uma série de coisas, etc e tal, mas sim, a gente vai ver nessa geração a gente tendo esse tipo de coisa do nosso lado. Então, olha a importância dessa combinação de tecnologias. Quando eu falo de Money 2.0, eu estou combinando um monte de tecnologia. Eu estou combinando blockchain, exchanges descentralizadas, tokens RWA, que são tokens lastreados em ativos reais, inteligência artificial, CDBCs, como o Drex, que é a moeda do Banco Central. Quando você mistura tudo isso, eu começo a criar algo que começa a ser interessante. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu venho aqui, abro uma empresa na Jusesp, tá? Abri a empresa. Venho aqui, registro um imóvel num cartório. Venho aqui, compro uma ação na Bolsa. Venho aqui, compro uma ação nos Estados Unidos. Pergunta, essas instituições se conversam? Não, né? Então, o que está acontecendo? Quando você vira e fala o seguinte, olha, eu tenho uma empresa que vale R$1 milhão, eu vou fazer 1 milhão de tokens e listar esses tokens aqui. Eu tenho um imóvel que vale R$1 milhão, eu faço 1 milhão de tokens e listo eles aqui. Eu tenho ações que valem 50, 60, 100, R$1.000, eu fraciono a R$1 aqui. Fraciono ações do Google aqui. Quando eu faço tudo isso, eu tenho um wallet que troca tudo por tudo. Eu posso trocar um pedacinho do meu imóvel com um pedacinho de uma ação do Google. Então, você vai poder ser dono de um pedaço do Empire State, se receber um pedaço do aluguel do Empire State. E para o Empire State é legal ter você como dono também, e ele pulveriza tudo isso. Esse mercado vai trazer para a economia 16 trilhões.
Porque ele vai transformar o que é ilíquido em líquido. A gente está falando em 16 trilhões que entram na economia e vai gerar de valor de produtos, de inovação e empresas que vão construir coisas em cima desse negócio. Então, o mundo financeiro também está sendo disruptado, que faz parte daquela curva que eu mostrei para vocês, que é bem grande. Tá? Eu, por exemplo, fiz isso. Eu peguei o meu portfólio de empresas que eu trabalho com Venture Capital. Para Venture Capital você precisa ser um investidor profissional, precisa investir pelo menos R$1 milhão, e nesse fundo vai ter o retorno dia, daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos. O nosso primeiro fundo, a gente teve 3 unicórnios, mas um deles faz 10 anos, ele está investido até hoje, ele vai fazer um IPO na Nasdaq, que é o Hotmart, né? E em algum tempo vai ser fantástico, mas eu nunca imaginei que ia ter 50 anos para esperar para ver isso acontecer. Então, a gente juntou tudo isso e agora você pode comprar um token a R$100, participa desse portfólio, e se você quiser vender esse token, você vai no mercado Bitcoin e vende o token. E você vai participando até onde você quer no crescimento de tudo isso. Então, quando a gente junta esse negócio com a inteligência artificial, a gente tem que entender algumas coisas. Porque tem uma outra disruptura acontecendo, que é a disruptura do algoritmo. Quando você olha esses dois sites, por exemplo, TikTok e Instagram, como que ele funciona? No momento que você abre o TikTok e começa a dar like nas coisas, ele começa a entender o seu behavior. Então, você deu like numa foto, ele pega a sua geolocalização, ele pega a foto que você deu like, os seus amigos que clicaram naquela foto também, os amigos dos seus amigos, para decidir qual que é o próximo post. Então, o que que isso aqui faz? Ele coleta os sinais, né? Treina o modelo, filtra e te personaliza, te mostra o feed. Por isso que é impossível, se todo mundo aqui abrir o Instagram agora e a gente puxar o Instagram, é impossível ter um igual ao outro. Não tem como, porque ele vai fazer essa conta na hora. E aí ele vai gerar um conteúdo específico para cada um. E o que acontece quando isso acontece? Isso gera dopamina. E toda vez que você vê um negócio que você gosta, gera dopamina. O que acontece? Você vicia. Então, se eu pego esse gráfico aqui, isso aqui é um gráfico de uma pessoa de 18 anos que vai viver até os 90. Isso aqui é a vida da pessoa. Tá? Cada linha dessas são 3 anos. O que essa pessoa vai fazer na vida dela? Está aqui, ó. Ela vai dormir 288 meses, ela vai trabalhar 126, comer 36, 27 meses tomando banho e vai ter 334 meses de tempo livre. Então está aqui uma pessoa. Pergunta que eu faço: quem aqui vai escalar uma montanha nesse tempo livre? Tem alguém? Alguém que vai mergulhar? Alguém vai mergulhar. Alguém vai viajar ao mundo? Pô, alguém que vai viajar ao mundo. Legal. O que as pessoas vão fazer? Vão passar 26 anos na frente de uma tela. Ao invés de você ir viajar ao mundo, ao invés de você escalar, você vai ficar na frente de uma tela. E aí? Aí virei para um amigo meu, falei: o que você vai fazer perante a isso? Ele falou: não, já decidi, vou deixar de tomar banho para ganhar mais tempo. Né? Olha o rolo. Mas a gente tem que entender. Aí eu faço a pergunta para vocês, simples. Quem aqui pagaria R$50 para usar o Instagram? Levanta a mão. 1, 2, 3. Quem pagaria R$100 para usar o Instagram? 1, 100. Não, 100 não. 1, 200. 300. Putz, tem uma pessoa aqui. Agora pense o seguinte, vou fazer uma conta básica com vocês. Se cada um ganha mais ou menos $100 a hora, olha no seu Instagram e vê quanto tempo você passa nele. Você vai ver que é 2 horas por dia. Vezes 30 dias, você está dando $6.000 do seu tempo para construir o Instagram. E você não paga 50. Você entrega os seus dados, você entrega o equivalente a $6.000 do seu tempo, que é o mais valioso, que está naquela tela lá dentro. O Instagram coleta esses 6.000 de cada um de vocês para treinar o sistema e você não paga 50 para evitar isso. Você entendeu como a gente está longe do que o mundo está acontecendo? A gente está muito longe do que o mundo está acontecendo, tá? E aí, que os LLMs, hoje é a grande guerra fria. E é importante entender o que é um LLM. Então, quando você vira e fala o seguinte, o ChatGPT tem 1 trilhão de parâmetros, o que a gente precisa entender? Ele tem 1 trilhão
caracteres, não é bem caracteres, 1 trilhão de palavras, pedacinhos de palavras. Então, quando eu vou treinar algo, eu pego esse 1 trilhão de palavras e treino. Como? É um treinamento burro. Eu só preciso saber qual que é a próxima palavra. Então, se eu vou para Campos do Jordão, eu vou comer um fundi. Se eu vou para o Guarujá, eu vou comer um peixe. Ele precisa entender que se eu tiver comer Campos do Jordão, a probabilidade de eu ter fundi é maior. E eu vou mostrar fundir. Então, você imagina estatisticamente eu ter que juntar todos esses nêurons, né, rede neural. Então, cada um desses eu vou pegando. Eu vou para Campos do Jordão, vou comer um fundi, e ele vai pegando todas as variáveis possíveis aqui para definir o que que é. Então, para quem nunca viu um modelo de linguagem, olha que interessante. Data Visualization empowers users to visualize. Então, ele coloca data, é um token, ele faz esse trabalho estatístico todo e cai que essa aqui é a maior probabilidade, tá? Então, quando você está olhando aqui no gráfico, ele vai pegando aqui, ó, para você, ele vai abrindo, ele está fazendo estatisticamente essa conta, tá? Aqui dentro, para entender de cada palavra a conexão, trilhões de palavras. É uma loucura, por isso que gasta muito. Por isso custou 100 milhões de dólares para treinar o ChatGPT. Aí ele vai fazendo isso, vai pegando os pesos e vai chegando até o resultado final, que é o Visualize. E quando você mexe na temperatura aqui em cima, você muda estatisticamente. Então ele dá outros tipos de valores. E aí pode ser eu mudar na temperatura, talvez não seja Visualize, seja Create. Tá? Então, você vai fazendo isso. Então, isso é uma rede neural. Então, com isso, eu consigo treinar qualquer coisa. Se eu quiser treinar legislação, eu treino. E ela vai me dar a resposta, porque estatisticamente eu vou ter isso. Né? Ele vai te dar aqui o resultado. E aí, quando eu tenho isso, eu posso fazer um monte de coisa. Eu posso gerar coisa nova, eu posso buscar, classificar, clusterizar, extrair, reescrever, sumarizar. Eu faço tudo isso. Só que é o seguinte, eu falei de token de texto. Só que agora você tem token de imagem, de um gato. Você tem token de vídeo, de som. Você tem um token de um joelho robótico. A NVIDIA fez um token de um joelho robótico. E na hora que ela foi treinar esse joelho num robô, ela treinou 1 milhão de possibilidades de joelho até chegar a qual que é o melhor joelho para aquele robô. Porque o joelho é um token. Então, você começa a fazer isso. Eu treino na química. Na química, eu venho e falo o seguinte, olha o prompt. Essa molécula é solúvel em água? Ele me mostra a molécula solúvel em água. Eu quero um ácido sulfúrico que não queime a madeira. Ele vai lá e gera para mim um ácido sulfúrico que não queima a madeira. Isso vai estar disponível para qualquer um. Né? Para o bem e para o mal, né? Obviamente. E eu vou ter tokens do quê? DNA, proteína, molécula. Por que você acha que a Microsoft comprou uma usina nuclear? Para gerar a quantidade de energia suficiente, porque agora eu preciso treinar tokens de texto, vídeo e som, e eu preciso estender isso para molécula, para DNA e para outros tipos de coisas. Então, quando a gente começar a ver esse treinamento acontecendo em tudo, a gente tem um mundo completamente diferente. Dado isso, eu faço uma pergunta para vocês. Quem tem mais dados, uma criança ou o ChatGPT-4? Vou dar uma dica, vai. Demoraria 170 mil anos para um ser humano ler toda a base do GPT-4. Quem tem mais dados, a criança ou o ChatGPT? A criança. A criança, ela já viu 50 vezes mais dados que um LLM, do que o ChatGPT. Sabe por quê? Porque no ChatGPT eu estou vendo texto. A criança, se ela vem andando aqui, ela fala, opa, ela entendeu que isso aqui é perigo. Ela precisa usar outros fatores de treinamento para tudo isso. Então, se eu fosse treinar uma criança, no modelo que tem hoje, ia custar 5 bilhões de dólares. E quanto custa para eu treinar uma criança? Um copo de leite. Você entendeu? Como aí tem muita coisa para mexer, né? Porque a criança tem uma série de coisas que ela aprende que não está só relacionada a texto. Então, a gente está entrando num mundo que eu chamo de Cognitive OS. O que é isso? O OS cognitivo, né, do ser humano, porque agora a gente se comunica como a gente se conversa. Por isso que o Harari falou que está hackeando o sistema operacional da civilização. E se você olhar esse gráfico aqui, foi hackeado primeiro aqui atrás, ó. Quando Gutenberg inventou a prensa e começou a ter livro. Depois veio lá telefone,
veio a TV. Vocês lembram quando assistia o Jornal Nacional era verdade? Né? Depois veio a internet, celular e agora está vindo a IA generativa. Então, é um ponto interessante. E aí que os agentes são os pontos principais de uma AI. Então, agora eu tenho um LLM, uma rede neural tem um agente. Eu vou treinar um LLM em cima da jurisprudência, vou treinar um LLM em cima de algo específico. Eu vou treinar um LLM do Google. Tudo que eu fiz, tudo que eu falei, os e-mails que eu mandei, aí eu vou ter o seguinte: olha, Google, eu quero fazer um negócio. Eu falo para o meu agente, Google, eu quero comprar uns sucrilhos. Aí ele fala, entendi, você quer comprar uns sucrilhos que faz bem para você, para o seu biotipo, esse é meu prompt, é isso. Ele vai falar com a agente da DASA, a agente da DASA vai passar o meu exame de sangue, colesterol, etc., que vai falar com a agente da Nestlé, que vai falar, consigo fazer isso para você, e vai fazer esses sucrilhos e vai entregar na minha casa. E toda essa negociação foi feita entre agentes, não entre pessoas. E todo o pagamento dessa negociação foi feito com tokens, porque eu preciso do smart contract para executar essas transações. Tá? Olha que interessante. Se eu vim para o Alexa e falar, Alexa, baseado no que você me conhece, né, qual que é o melhor carro para eu comprar e quantas prestações, se ela responder e acertar, game over. Porque qual foi o banco que me forneceu o financiamento? Qual foi a seguradora que me deu o seguro? Não sei. Aí a Amazon vai fazer o seguinte, vai começar a fazer uma série de transações. Imagina se eu termino essa palestra, aí eu vou para minha casa, chego em casa, tenho meu filho recém-nascido, esqueci de comprar o leite dele. E quando eu abro a geladeira, o leite está lá e pipoca no meu celular, a Amazon que entregou e debitou o leite. Quem se tornaria essa transação? Ninguém. Então imagina a Amazon fazendo milhões e milhões de transações por segundo. Tá? É isso que a gente vai começar a ver com os agentes. Deixa eu até passar aqui mais rápido. Então, para a gente terminar, a inteligência artificial traz para a gente um superpoder. Tá? Então, um superpoder que hoje você precisava de pessoas para fazer e agora você vai ter dados e AIs para te empoderar. E esse superpoder é legal, porque se eu pego essa imagem aqui, é o Guga desenhando. Eu aprendi a fazer um prompt, esse aqui é o Guga desenhando. Esse aqui é o Guga desenhando. Ah, mas como que eu desenhei isso aqui? Eu fui lá e decupei um prompt para fazer tudo isso, tá? E aí você chega onde você quer chegar. Então, para a gente terminar aqui, deixa eu só colocar um finalzinho, que é o seguinte. Porque aqui é o prompt generation, né? Tá vendo? Você vai gerando prompts, né? Sem que eu seja arquiteto, sem que eu seja nada disso. Mas a verdade é o seguinte. O dilema da IA. Tudo aquilo que pode ser caracterizado o suficiente pode ser computável e logo copiável. Tá? E aí a gente vai entrar num dilema. Tá? Que esse dilema é o seguinte. O que o ser humano, a única coisa que o ser humano pode fazer que ninguém consegue fazer, que é imaginar o que não existe. Será que a AI vai ficar com tudo aquilo que é feito de repetitivo e a gente vai ter que fazer justamente aquilo que só o ser humano pode fazer, que é imaginar o que não existe? Então, com isso eu termino e deixo essa pergunta para vocês. Obrigado, pessoal.